Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Pergunta para Físio. Aqui eu respondo dúvidas sobre dores no corpo enviadas pelas seguidoras aqui do Facebook, do Instagram e também aqui do YouTube. E vou responder essas dúvidas aqui ao vivo. Então, seja muito bem-vinda. Meu nome é Vanessa Godoy, eu sou fisioterapeuta e hoje o nosso tema vai ser dores nos joelhos. Então, vou responder aqui dúvidas que vocês já me enviaram, algumas dúvidas que estão chegando aqui também nos comentários e vou tentar tirar o máximo de dúvida possível aqui. Eu vou começar então já tirando uma dúvida da Janine, que tem várias mulheres aqui que têm a mesma dúvida que ela. Ela contou aqui pra mim que ela sente dores nos joelhos, principalmente quando ela faz caminhada. E ela me perguntou se é normal sentir essas dores nos joelhos quando ela faz caminhada e se ela deve se preocupar. Olha, a realidade é que quando você sente dor, já é um sinal de alerta para o seu corpo de que tem alguma coisa que não está funcionando da maneira mais adequada. Por isso que essa dor está acontecendo. Se você está fazendo uma caminhada e está sentindo dor durante a sua caminhada ou até mesmo depois da caminhada, sim, você deve se preocupar porque não é normal. Vamos lá, vamos pensar o que pode estar acontecendo aí, quais são as hipóteses, o que está acontecendo nesse joelho quando você faz caminhada. Quando a gente faz caminhada, a gente tem um pouco de impacto nas nossas articulações, em todas elas. Então, toda articulação que a gente tem um espacinho. No joelho, mesma coisa, tem um espaço dentro da articulação e dentro dele tem os meniscos que são responsáveis por absorver esse impacto dentro da articulação do joelho. Então, eu preciso ter um menisco que tá tudo bonitinho ali, que não tem nenhuma ruptura. Se eu tenho uma ruptura lá no menisco, pode causar uma dor no joelho, por exemplo. Se eu tenho uma inflamação, se eu tô com uma artrose numa crise de dor, isso pode gerar uma dor no joelho pela sobrecarga da articulação. Se eu tenho outras articulações também que não estão funcionando corretamente, podem desencadear uma dor no joelho na hora que você faz caminhada. Por exemplo, o nosso tornozelo, a articulação do tornozelo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com calçado e também com a posição do nosso pé quando a gente vai caminhar. Sempre apoiar o calcanhar, porque embaixo dele também tem um absorvedor de impacto. Depois passar o peso do nosso corpo para o meio dos pés, depois para a meia ponta, né? E depois tirar o pé do chão. Presta atenção nisso. Se tiver faltando movimento lá no tornozelo, se ele tiver com movimento muito curtinho, sabe? Esse movimento aqui, ó. Quando a gente caminha, nosso pé, ele faz esse movimento aqui de ponta de pé, ele estica aqui e ele faz movimento de flex, né? Então, se essa parte aqui do meu tornozelo, ela não tá funcionando legal, eu posso ter uma dor no meu joelho por conta da sobrecarga. Nosso corpo, ele sempre vai tentar tirar o movimento para que você consiga caminhar, por exemplo, né? Ele vai pensar assim, poxa, não tá funcionando legal o meu joelho, aqui não tá absorvendo impacto, né? Vou tirar o movimento do tornozelo, ou então ao contrário, o tornozelo não tá funcionando muito bem, eu vou tirar o movimento lá do joelho. E sempre acaba que compensa o movimento. Se eu tenho também um quadril que não está se movimentando com eficiência, ele não consegue dobrar e esticar muito bem, também pode gerar uma dor no joelho. Às vezes não é nem que você tem uma patologia, às vezes você não tem tendinite, não tem uma artrose ainda, não tem uma lesão de menisco, pode ser que seja só uma sobrecarga da articulação que é muito mais rápido de você eliminar a dor, não precisa ficar tomando remédio, dá para fazer isso na sua casa mesmo. Então, não é normal, tá? Não é normal, mas podem ser várias coisas, pode ser desde uma patologia mesmo no joelho ou então um mau funcionamento do tornozelo ou do quadril, por isso que você está sentindo essa dor aí no seu joelho. E agora aqui a mensagem da Márcia, a pergunta da Márcia. Eu tenho artrose no meu joelho, o que eu posso fazer para eu aliviar a minha dor? Então vamos lá.
Muitas mulheres aí com artrose no joelho, conta aqui pra mim se o seu problema no joelho é artrose, né? Se é desgaste na articulação, que pode estar acontecendo, a dúvida dela pode ser a mesma dúvida que você tem. Então, isso aqui vai te ajudar também. Vamos lá. Quando eu tenho artrose, a primeira coisa que acontece é a rigidez na articulação. A primeira coisa, o primeiro sinal. O que é a rigidez? A gente sente que a articulação ela fica mais dura, fica mais travada. Quando a gente pensa lá no joelho, o movimento básico que o joelho faz no nosso dia a dia é dobrar e esticar a perna. A perna dobra e a perna estica. É um movimento que ele é natural e que ele precisa existir. Só que se eu tô com uma artrose, se eu tô com desgaste na minha articulação, por conta de toda a inflamação que acontece dentro da cartilagem, ela pode ficar um pouco mais inchada e esse líquido pode ser responsável por deixar o movimento menorzinho. Então, assim, se você antes conseguia dobrar a sua perna até aqui, até mais ou menos 90 graus, o joelho ele começa a não querer dobrar o tanto que ele dobrava antes, ele começa a ficar meio assim, movimento mais curtinho. Então, a primeira coisa, tá? Se eu fosse te dar uma dica aqui poderosa que você pode implementar no seu dia a dia. Se você tem o objetivo de eliminar a tua dor, é possível você eliminar, mesmo com o diagnóstico de artrose. E a primeira coisa é a gente vencer essa rigidez. Então, como que eu faço para vencer essa rigidez? Dando estímulos diariamente para o meu corpo, para ele se movimentar. Quando a gente pensa lá no joelho, movimento de dobrar e esticar. Você vai começar dobrando e esticando o joelho, movimento pequenininho. Nem que mova assim 1 centímetro, tamanha dor que você está sentindo. Aos pouquinhos, conforme você vai fazendo esse movimento, eu vou soltando um pouco mais a minha articulação. Conforme eu vou repetindo, eu vou fazendo diariamente, eu vou estimulando toda essa parte que está inflamada do meu joelho, a drenar essa inflamação e ganhar mais lubrificação dentro da minha cartilagem. Por quê? A cartilagem ela começa a ressecar, ela começa a ficar até ali com um ressecamento grande, por isso que acontece o desgaste. Começa primeiro a desgastar a cartilagem, a parte que está envolvendo a articulação. Só depois, né, quando está mais avançada, que pode ser que chegue ali, né, no popular, osso com osso, né? Isso é mais difícil, é quando está mais avançada mesmo uma artrose. Se você está com uma artrose mais inicial, descobriu agora, né? Descobriu há pouco tempo, ou você já sabe há alguns anos que você tem artrose, mas você ainda não fez nada, começa agora a estimular essa articulação, para que esse líquido que está lá dentro, conforme o movimento, é como se eu tivesse mexendo em alguma coisa que está parada há bastante tempo, numa porta que você não abre há bastante tempo. Se eu vou devagarinho, se eu vou dando ali uma forçadinha dentro do limite que é possível você aguentar um pouquinho da dor, mas não é uma dor exaustiva, vai movimentando que vai soltando. É a primeira coisa. Eu preciso ganhar força na minha perna, preciso fortalecer? Preciso. Mas essa é a 5ª fase, né? Para eu eliminar a minha dor, eu tenho que passar por 5 fases. A 5ª fase, que é a última, é eu fortalecer minha musculatura. Não vai adiantar eu querer fazer força, querer fazer exercício usando caneleira, querer fazer força na academia, querer fazer musculação, querer colocar carga numa articulação que ela está muito inflamada, que ela está inchada e que ela não dá conta de fazer o movimento nem com a perna mesmo, a perna dela, o peso da perna não consegue, né? Eu vejo isso sempre. Sempre entra aluna lá no MPO, né, que é o meu método para eliminação de dores, sempre entram muitas alunas com artrose, né? Muitas alunas têm o diagnóstico de artrose no joelho. E muitas delas relatam isso, né? Já tentaram fazer alguma coisa, já tentaram fazer algum tipo de movimento e a dor só aumentou. Por quê? Pensou em fortalecer, colocar a carga, tentar forçar a articulação, que a articulação não tinha nenhum preparo. Então esse é o primeiro passo. É eu estimular com movimento leve,
no ritmo da minha respiração e ganhando aos pouquinhos, tá? Uma dica excelente ainda, na hora que você for fazer o movimento de dobrar, esticar, como o movimento, quando você tem artrose, né? O movimento mais difícil é o movimento de dobrar, você pode fazer o seguinte, toda vez que você for dobrar, você solta o ar. Quando você puxar o ar, você volta. Soltei o ar, dobrei mais um pouquinho. Puxando o ar, eu volto. Por quê? A respiração, ela me ajuda a fazer o movimento, né? Testa aí. Faça. Faça e sinta no seu corpo. Você vai ver que é diferente. A respiração, ela potencializa os nossos resultados, né? Então, ajuda. A respiração ajuda. Então, tenta fazer. Solta o ar, dobra um pouquinho. Puxa o ar e volta, sabe? Cede e volta. Aos pouquinhos isso vai melhorando. É o primeiro passo, se você tem artrose, para você sentir esse primeiro alívio da dor, tá bom? Pergunta da Alice. O meu joelho, ele vive inchado e é difícil de dobrar. Se eu forço, ele dói. O que pode ser? Veja só, quando eu tenho uma articulação, quando eu tenho um joelho que ele tá inchado, que ele tá vermelho, que ele tá quente, esses 3 sinais são sinais de inflamação. Então, pode ser que você está passando por uma crise inflamatória aí no seu joelho, por isso que você está sentindo dor. O ideal é forçar nesse momento? Não, o ideal é ir aos pouquinhos movimentando para que você consiga drenar esse líquido que está dentro do joelho, né? Às vezes a gente ouve falar, né? Ah, drenagem linfática, tá inchado, coloca o gelo e tudo mais. Só que o nosso corpo mesmo, ele tem um potencial de drenagem, de inflamação, né? E, veja só, tem movimentos que a gente pode fazer em outras partes do corpo para ajudar a desinflamar o seu joelho. Então, por exemplo, tá com dor no joelho, não consegue nem dobrar o joelho, né? Mesmo um movimento pequenininho incomoda demais, faz um movimento no quadril, faz um movimento lá no pé, faz um movimento nos braços, movimenta o seu corpo para que eu consiga ir drenando, para o meu corpo ter ali uma resposta e conseguir drenar essa inflamação. Não necessariamente, né? Às vezes a gente tem a impressão de que tá com dor no joelho, tem que fazer exercício no joelho, mas não é assim que funciona. A maioria das mulheres que sentem dor no joelho tem um bloqueio na articulação, que aquela articulação ela não vai movimentar no primeiro momento, porque é bastante desconfortável. Então eu posso usar áreas próximas ou até mesmo articulações que estão mais longe para que eu consiga liberar analgésicos naturais no meu corpo, tá? Não é necessário que eu mova aquele local que está com dor. Não é necessário, no primeiro momento vai ser difícil. Então, se você está com inflamação, começa movimentando as outras partes, até que você vai sentindo que ele vai desinchando, para aí você começar a movimentar e ganhando os movimentos aos pouquinhos. Uma dica, para quem tem dificuldade, aliás, de dobrar o joelho, né, que sente bastante dificuldade, você pode, por exemplo, vou tentar mostrar aqui, ó. Vamos supor que o seu joelho só dobra esse tantinho aqui, ó, igual do bonequinho. Imagina que minha mão é uma parede. Você foi lá, apoiou o seu pé na parede, tá bom? Essa perna de base aqui, essa outra perna aqui, pode ficar aqui assim, ó, apoiada no chão, tá? Ela não vai participar, é só do joelho que você sente a dor, que você não consegue dobrar. Aí você faz assim, apoiou esse pé na parede. Aí você vai fazer assim, ó, tá lá deitada. Você vai inspirar bem profundo e quando você soltar o ar, você vai descer o seu bumbum na direção da parede. Então, ele vai dobrar um pouquinho mais. E aí você vai ficar aqui. Respira 10 vezes aqui, ó. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Respirou 10 vezes? Aí você vai mais um pouquinho. Aqui eu vou avançar com a minha mão, porque o bonequinho ele não avança pra lá, tá? Mas é como se fosse isso, a parede vai ficar parada e aí eu vou mais um pouquinho. Fui mais um pouquinho, respiro mais 10 vezes. E vou tentando descer o meu bumbum lá na direção da parede, que isso vai ajudando a eu ganhar aqui um pouco mais de mobilidade em flexão de joelho, para que você consiga aos pouquinhos ir ganhando essa movimentação aí no seu joelho, tá? Ajuda bastante essa dica.
Pergunta da Maria Aparecida. Vanessa, sinto dores há muitos anos no meu joelho. É artrose. É possível eu voltar a agachar? Sim, sabe por quê? Agachar é um movimento que a gente faz o tempo inteiro e que a gente tem medo quando tem alguma lesão no joelho, né? Você tem medo de agachar quando você tem dor aí no seu joelho, mas se você parar para pensar, é um movimento que faz parte do seu dia a dia e que você precisa trabalhar esse movimento de agachar para que você tenha mais qualidade de vida. Já te explico. Veja só, eu estou sentada numa cadeira, certo? Se você está aí me assistindo, provavelmente você está sentada em algum lugar, seja no seu carro, seja no seu sofá, na sua cadeira, na sua cama, né? Enfim, toda vez que você vai se levantar de uma cadeira ou de algum lugar que você está sentada, ou quando você vai se sentar, o que você faz? Você se agacha. Toda vez que você vai usar o banheiro, você se agacha. Toda vez que você vai entrar, sair do carro, você se agacha. Então, o movimento de agachar é um movimento que ele é funcional, que a gente faz o tempo inteiro e que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Só que algumas mulheres, na hora que vão agachar, elas simplesmente despencam na hora que vai sentar, né? Porque não tem controle da musculatura. Quem tem a artrose tem a rigidez e muitas vezes não tem uma coisa chamada conscientização. Quando a gente vai fazer um movimento que é muito comum para a gente no dia a dia, na maioria das vezes a gente faz esse movimento sem sequer pensar, né? Você não pensa para levantar de uma cadeira, você simplesmente levanta da cadeira. Você vai sentar, você simplesmente senta na cadeira, né? Vou te dar uma dica aqui de uma coisa para você fazer todos os dias, para você lembrar de mim quando você for levantar da cadeira e quando você for sentar na cadeira, que isso vai te ajudar a aprender a ativar a musculatura, para que na hora que você for agachar um pouco mais, descer um pouco mais, você lembrar de ativar para te dar sustentação aí na sua articulação. Essa dica é: você vai pegar e você vai sempre fazer uma força dos seus calcanhares empurrando contra o chão. Toda vez que você for levantar ou que você for se sentar, faz o teste aí. Empurra os calcanhares contra o chão. Você vai sentir a musculatura tanto da sua coxa mais contraída, quanto a musculatura do seu bumbum, a musculatura do glúteo. E para a gente agachar, para a gente levantar, a gente precisa dessas duas coisas trabalhando juntas, né? Claro que outras articulações, elas vão interferir também, mas um primeiro passo é esse, aprender a ativar essa musculatura. Então, toda vez, vai levantar da cadeira, vai sentar da cadeira, vai sentar na cama, vai sair do carro, empurra os dois calcanhares contra o chão até você subir e quando for descer, desce devagar, empurrando os calcanhares contra o chão. Você vai ver o quanto que te ajuda aí se você tem esse objetivo de voltar a agachar sem sentir dor no seu joelho. Pergunta da Neuzira. O meu joelho ele dói quando eu subo e desço escadas ou quando eu me abaixo. É até pior. O que eu posso fazer para eu melhorar? Quando você sobe e desce escada, você precisa fazer uma força também de empurrar o seu calcanhar no degrau para você subir. Uma coisa, tem muitas mulheres que quando vão subir a escada, deixam a patela, a bolinha ali da frente do joelho, ultrapassar a ponta do pé. E aí jogam muito peso do corpo para frente. Quanto mais eu fizer esse movimento de jogar a força para frente e deixar o meu joelho ultrapassar a ponta do meu pé, mais eu vou sentir incômodo lá no meu joelho. Então, empurra o calcanhar contra o chão para ativar o glúteo e o quadríceps, né, a musculatura da coxa e do bumbum na hora que você for subir. E para algumas mulheres vai funcionar também subir a escada na meia ponta, tá? Então deixar o calcanhar lá no alto, porque daí você usa a panturrilha também para te dar um apoio ali, você tem uma alavanca maior na hora que você vai subir a escada. E na hora de descer, é movimentar bem o seu tornozelo, porque a gente tem mania na hora de descer a escada. Tem muitas mulheres, vê se isso acontece com você, na hora que vai descer a escada, coloca o calcanhar. Eu tenho que apoiar primeiro
ponta de pé. Então, eu tenho que fazer esse movimento aqui com o meu pé para baixo, apoiei a meia ponta e aí sim, eu subo a meia ponta do outro lado para eu conseguir fazer um balanço. É isso aqui que tem que acontecer quando eu vou descer a escada, tá? Enquanto um pé vai fazer assim para frente, o pé de trás tem que subir na meia ponta também, eu tirar o calcanhar do pé de trás para que eu consiga fazer um balanço para me ajudar a descer a escada. Porque se eu descer com o meu pé chapado e eu empurrar o calcanhar para baixo na hora de descer, o meu joelho que vai sofrer a sobrecarga, principalmente na parte da frente ali, então na parte da patela pode ser dolorida, tá bom? Pergunta da Renata. Eu sinto que o meu joelho sai fora do lugar, o que pode ser? Ó, tem mulher que tem a musculatura muito fraquinha e tem mulher que tem uma articulação que é mais instável por conta de frouxidão ligamentar. Como eu sei, Vanessa, se eu tenho frouxidão ligamentar? Ó, se você, por exemplo, tem o dedo que estica assim, tipo o meu, você vai fazer um joia, ele faz assim para trás. Significa que os ligamentos aqui estão mais frouxinhos. A mão, se ela estica além do normal, ao invés dela ficar só retinha, ela estica além do normal. Isso significa que eu tenho frouxidão ligamentar. O braço, o joelho, né? Tem mulher que quando fica de ladinho, faz assim, ó, uma vírgula, o joelho vai para trás. Fica bem arcado para trás. Isso acontece porque o ligamento, isso pode ser que é da sua família, tá? Que é genético, você já nasceu desse jeito. Muitas mulheres têm isso, aliás, e nem sabem. E aí, quando eu tenho a musculatura, que ela tem o tendão que está muito frouxo, o ligamento está muito frouxo, ela precisa ter muito mais força, eu preciso dar estímulo de sustentação para que esse joelho, ele não luxe, ele não saia fora do lugar, porque o que acontece é isso. Quando a gente dobra o joelho, a bolinha do joelho, a patela, ela já vem um pouco mais pro lado de dentro, ela dá uma escorregadinha para dentro. Tem mulher que tem também o encaixe ali do joelho um pouco mais raso, uma patela que é um pouco mais alta, e aí ela foge na hora que você dobra a perna ou faz algum movimento meio de mau jeito, vamos dizer assim. Essa musculatura, quando ela não tem sustentação, o ligamento também não está dando conta de segurar, eu acabo luxando. Aí toda vez tem que ou ir no médico fazer uma redução, né, para ele colocar de volta no lugar, ou tem mulheres, inclusive hoje eu conversei com uma aluna do MPO que ela estava me contando que o joelho dela é desse jeito. Ela falou, mas eu já sei colocar no lugar, né? Eu tenho que pegar e colocar ele no lugar de volta. Então o que eu preciso fazer? Fortalecer muito, muito. Ganhar muita sustentação na perna, ganhar muita sustentação na musculatura dos glúteos, porque é isso que vai ajudar a segurar o meu joelho. Preciso estimular também o equilíbrio, sempre de uma maneira segura. Mas isso precisa ser feito para que você não fique passando esse perrengue, porque dói demais, né? Dói demais. Imagina se a cada vez que você for fazer qualquer movimento, você tem que ficar calculando os seus movimentos aí. Não, vale mais a pena você trabalhar bastante a sustentação, ganhar força nesse joelho, para que você não precise passar por isso, tá bom? Isso é fácil de ser resolvido. É muito fácil, muito rápido de ser resolvido. Você pode fazer isso aí na tua casa. Pergunta da Wanda. Não posso caminhar, as minhas pernas doem muito e não sustentam o meu joelho. Eu já caí várias vezes. Você acha que é possível voltar ao normal? Sim. Ó, quando a gente não estimula a nossa musculatura, e quando eu falo, né, de estimular a musculatura, é quando eu não tenho uma vida muito ativa, que eu consigo fazer movimento, pelo menos, no mínimo, 3 vezes na semana, pensando em manter a saúde das minhas articulações. Quando eu não faço isso, quando eu tenho uma vida mais sedentária, quando eu só tenho minha vida, é super corrida, Vanessa, sou super ativa, tá, tudo bem, mas você não tira um tempinho para cuidar de você, que é pouco, né? 3 vezes na semana dá para você fazer isso. Você tá mais sujeita a ter esse tipo de dor, ter esse tipo de limitação, porque a musculatura, ela é uma coisa que ela precisa de estímulo. Ela precisa de estímulo ali sempre, porque senão ela fica inibida, ela fica relaxada. E quando a musculatura,
ela está relaxada, ela não trabalha ao nosso favor. E aí o que acontece? O nosso corpo vai sendo tomado pelas patologias, pelas degenerações, pela imobilidade, pela dificuldade de fazer as tarefas do dia a dia com facilidade, tá? É possível, mesmo que você já não consegue, mas você está sentindo dor, está sentindo limitação, mesmo que você tenha mais de 50 anos, mesmo que você tenha uma patologia crônica, sim, é possível eliminar a tua dor. Não existem patologias degenerativas ou mesmo mais inflamatórias, assim, mesmo que você tenha dor que é considerada crônica, né? Você sente dor há mais de 3 meses. Não existem, tá? Patologias de que não tem nada para fazer, é aceitar a dor, viver assim mesmo, que é isso que a vida tem para você. Não existe isso. Em qualquer idade, em qualquer fase que você está, é possível você começar. Só que a gente precisa ter clareza de que quanto mais a gente deixa o tempo passar, demora mais para a gente conseguir eliminar a dor. É possível eliminar a minha dor? É possível. Só que eu preciso começar a estimular a minha musculatura, estimular a lubrificação, estimular esse equilíbrio, essa sustentação que a sua perna já não tem mais agora. Por quê? A gente não tem a mesma qualidade da musculatura, a mesma qualidade de colágeno nos nossos ligamentos, nos nossos tendões. A gente não tem mais o mesmo tamanho ali do espaço articular de quando a gente tinha 10, 15, 20, 25, 30, e vou parar por aí, tá? Anos. Por quê? Tudo no nosso corpo vai se desgastando, vai degenerando de acordo com os nossos hábitos, com algum esporte, atividade física, com a vida, com a rotina, com o estresse, com tudo. Então, é possível você começar com a idade que você tá. Você ainda vai viver bastante tempo. Então, você deve começar agora, tá? Para você, lá na frente, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, conseguir fazer tudo sozinha. Já pensou ter limitação, né? Ter que ficar dependendo de alguém? Ou ter que depender até de algum auxílio mesmo, né? Muitas mulheres mandam mensagem para mim falando: ah, Vanessa, eu uso bengala, eu uso andador, não consigo porque eu não tenho mais força. Mesmo essas, tá? É possível eliminar a dor, é possível voltar a ter uma vida o mais próximo do normal possível. Para você também é. Se você já identificou que você tá aí com muita dor nas pernas, com dor nas articulações, provavelmente essa dor nas pernas que você está sentindo é o primeiro sinal de que a musculatura está muito fraquinha. E se a musculatura que está ali, ela é o alicerce do seu corpo, ela não está funcionando legal, quem vai acabar pagando pato vai ser a articulação, vai ser os ossos, né? Então, por isso que eu não preciso, eu tenho que me preocupar já agora, estimular isso. Senão, vem a falta de equilíbrio, aí cai, aí é fratura, aí é queda, aí precisa de alguém para ajudar. E aí, uma coisa que começou ali, uma fratura do fêmur, e pode desencadear um problema ali na coluna, que aí começou a comprometer tudo, e aí gera problema gástrico, problema intestinal, depressão. É assim, ó, acaba virando uma bola de neve, tá? Então, se você tá percebendo esses primeiros sinais, é um alerta. Não tá tudo bem. Sentir dor não é normal, tá bom? Não é normal sentir dor. E se você percebeu esses sinais, é um ponto aí de melhoria para você começar agora, tá bom? Bom, mulheres, vou ficando por aqui. Tirei várias dúvidas sobre dores nos joelhos. E se você ainda tem alguma dúvida sobre dor no joelho ou sobre outra dor aí que está acontecendo no seu corpo, alguma patologia, manda aqui para mim nos comentários, porque toda semana eu tô aqui ao vivo, né, fazendo essa live Pergunta para Físio e vou tirando as dúvidas que vocês me enviam, tá bom? Um beijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau!